Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Soberana 102,8 FM. Estamos ao vivo nesse momento às 19 horas e 33 minutos em mais um programa Converse com o Doutor. Esse programa é um oferecimento do Hospital do Implante Dentário. Comigo aqui é a doutora Roseli Celso Carvalho e o nosso convidado especial, doutor Wagner Gabriel. Doutor, boa noite. Boa noite, doutor. Como vai? Boa noite, doutora Roseli. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo e nos ouvindo na Rádio Soberana. Então vamos lá, o doutor Wagner, Gabriel, doutora Roseli, ele é o nosso convidado de honra hoje, o nosso primeiro programa do ano, o doutor Wagner, ele é escritor, ele é formado em biomedicina, cirurgião dentista, pós-graduado em medicina estética, DTM, dor facial, harmonização facial, radiologia odontológica e imaginologia. Nosso convidado, doutor, tem 4 livros escritos na área de harmonização facial, é professor dos cursos de pós-graduação, E nosso convidado também tem apresentado um programa da TV Boa Nova, toda quarta-feira de manhã, E mais também, doutora, ele também é diretor da bateria da Escola de Samba Nenê da Vila Matilde. Olha só, Quem é o nosso convidado? O convidado especial do ano, para abrir o nosso programa do ano, Nada como uma pessoa ilustre, como o Dr. Wagner, Doutor, agora nós vamos falar de um tema hoje, Os nossos ouvintes todos aqui estão ansiosos, Com relação à harmonização facial, Vamos falar a importância, o que a harmonização trouxe hoje para as pessoas, A questão até de preço, a questão da parte da autoestima, E também os problemas, que a gente encontra aí com a questão da harmonização facial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a evolução, Quando começou a harmonização e como hoje, A gente vê que nos cursos de graduação ela se tornou uma matéria obrigatória no curso harmonização facial. Pois é, doutor. Na verdade, a harmonização facial faz parte da história recente da nossa gloriosa odontologia brasileira. No entanto, quando eu entrei para o mundo da estética, foi muito antes de surgir a harmonização orofacial, Não existia nem esse termo ainda. Comecei em 2012, quando tive grandes mestres dos quais eu tive a oportunidade de me formar, Dr. Ismael Cação, Dr. Hermes Pretel, o professor Wilson Mendes Júnior. Então, assim, foram pessoas que desbravaram para nós, cirurgiões dentistas, numa época difícil, onde não existia ninguém que apoiava, muito menos o nosso conselho. E graças a eles começaram a surgir os primeiros cursos de Botox, de toxina botulínica. E eu me lembro que eu fiz um curso já nos idos aí de 2012, 2013, quando começou a aparecer a toxina botulínica para o mundo da odontologia. E foi depois de muitos anos aí que surgiu, que muitos colegas começaram a entrar, nessa formação, começaram a trabalhar com isso, e aí a odontologia se viu na obrigação de regulamentar esse trabalho do cirurgião dentista. E aí surgiu a discussão dentro dos nossos conselhos, do Conselho Federal de Odontologia, e nasceu então a especialidade de harmonização orofacial, que é uma coisa muito dinâmica, Ela vem também sempre evoluindo. A harmonização orofacial, assim como as outras disciplinas da nossa odontologia, também evoluem, mas a harmonização ela evolui numa velocidade muito maior do que as outras especialidades. Porque você vê, cada mês tem uma novidade, E não dá para você atualizar todos os profissionais, mesmo aqueles que estão pós-graduados ou com mestrado, na área de harmonização. Não dá para a pessoa ficar sabendo de tudo. Então, é preciso que existam sempre formas de acompanhar essa evolução, porque no universo, eu sou professor de pós-graduação, então assim, eu sou biomédico também. Eu dou aula para biomédicos estetas, biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros estetas, pós-graduados em estética. Na formação da biomedicina, posso falar da biomedicina, que foi a minha primeira graduação, nós tivemos na nossa disciplina anatomia da pele,
histologia, a gente olhava no microscópio as camadas da pele e tudo mais, né? E o cirurgião dentista, na graduação, ele não vê nada de pele. Mal passando uma disciplina de histologia no começo da formação. E o alvo do nosso trabalho é exatamente a pele. No entanto, o cirurgião dentista ele tem um conhecimento extraordinário da anatomia da face, que a gente passa aí anos, né, tendo aula de anatomia na graduação e tudo mais. Fazemos cirurgias na face, né? Coisa que biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros não têm. Então, quando você dá aula para biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros, é uma aula diferente da aula que você dá para o cirurgião dentista. Esses profissionais entendem muito bem de pele, mas não entendem quase nada ou muito pouco de anatomia da face. O colega dentista entende muito da anatomia da face, mas não entende nada de pele. Então, o ideal é que se fundisse, né? Quando você dá uma aula para turmas mistas, é uma grandiosidade, porque um aprende com o outro. É muito legal, né? Porém, falta em muitos colegas essa consciência. Estou falando agora na odontologia, porque a parte cirúrgica da harmonização ela é vedada aos colegas biomédicos e enfermeiros, aos não dentistas, vamos dizer assim. Porém, tem muitos procedimentos de face em que falta ao cirurgião dentista o conhecimento básico da anatomia da pele. E acabam aí surgindo quem? As intercorrências. Né? As intercorrências que vão surgindo, e elas vão surgindo a cada ano. E vão aumentando em quantidade e gravidade a cada ano que passa. E aí, a quem a gente atribui a responsabilidade? O conselho faz o que pode, tenta organizar, tenta regulamentar, mas numa coisa dinâmica, como é a harmonização orofacial, é muito difícil você acompanhar. Então, cabe ao profissional que vai trabalhar com isso ter a responsabilidade de constantemente se atualizar para poder fazer um trabalho de bom nível, de alto nível, que é o que a gente espera, né? Como cirurgião dentista, no paciente. E aí a gente está evoluindo hoje para casos que estão começando a ir para óbito. De profissionais, não estou falando de dentista, né? Mas de profissionais que não têm capacitação para isso. O que me parece, doutora Roseli e doutor Roberto, é que existem alguns colegas que parece que, de repente, se acham um cirurgião plástico, sabe? E começam a executar procedimentos sem ter habilidade e capacidade, inclusive, de lidar com intercorrências. E aí acaba... Mas, doutor, você está falando uma coisa extremamente importante, né? E isso é uma coisa que eu também tenho outras formações, né? Não só como dentista, mas eu admiro, assim, a coragem do cirurgião dentista, porque o dentista, ele, dentro do conhecimento dele da odontologia, tem procedimentos que ele acha que é tranquilo ele fazer. Ele não sabe, às vezes, a gravidade que ele está correndo quando ele invade uma área. E eu falo que, com relação ao médico, né, a gente vê lá, o neurologista, ele não dá uma de ortopedista, não. Mas o dentista dá. Entendeu? Então o dentista vai lá, ele faz um cursinho, como você falou de antigamente do Botox, né? Um final de semana, e ele já monta uma clínica de estética, e ali ele já começa a querer fazer, e aí acaba acontecendo o que a gente vê, né? Então eu sempre falo isso, né? Cada macaco no seu galho. Você tem essa formação, trabalha em cima disso. Né? E se você tem um colega que executa isso, aprende um pouco com ele e divide responsabilidade, né? E você não assume as coisas sozinho. Por quê? Porque o risco é muito grande. Eu trabalhei muitos anos dentro do hospital, me aposentei no hospital e não vi, assim, vários médicos, né, professores, chamando outras pessoas para poder operar junto com ele, né? Discutir casos com ele. Isso é um outro problema que eu não vejo o dentista discutir. Discutir caso, não discute. Ele vai lá, coloca o paciente na cadeira e acabou. Ele acha aquilo e ele vai embora. Entendeu? Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu vejo, me assusta um pouco na odontologia, né? Eu e a doutora Roseli, a gente tem uma simbiose muito boa, né? Porque tudo a gente discute junto.
Então, vai fazer alguma coisa? Ela me chama. E a gente tem lá a salinha lá da panorâmica e a gente vai ali a salinha do confessionário. Até para decidir uma exo, a gente discute junto. E aí, o que você acha? E isso aí é uma coisa assim que eu admiro isso. Então a gente vai tentar falar assim, o que você acha, doutora? Né? Eu acho que também, então vamos lá. Né? Então assim, a gente discute tudo isso junto. Mas a gente não vê isso aí fora. Fantástico, Né? fantástico. Aí fora, o pessoal toma decisões e vamos que vamos. E aproveitando, como você é escritor, tem 4 livros, né, escritos nessa área da harmonização, você dá curso para biomédico, para enfermeiro. Me fala uma coisa, o enfermeiro hoje, ele está preparado para fazer estética, doutor? Olha, eu acho que todo profissional que tenha a habilitação do seu conselho de classe e que faça um curso de pós-graduação sério e bem feito e que se dedique em estudar, tem sim. Dentro da área de limitação de cada um deles. Eu tenho excelentes alunos, enfermeiros e estetas que fazem trabalhos extraordinários. Né? Assim como tenho excelentes colegas cirurgiões dentistas. Eu acho que tudo vai do profissional, entende? O que não se pode, por exemplo, admitir é que, por exemplo, um enfermeiro, um biomédico, um farmacêutico faça coisas para o qual ele não tem informação e que o conselho veta. Né? O mesmo se dá com o cirurgião dentista. Eu fui professor de dermatologia por 8 anos no Senac, São Paulo. E por 8 anos eu ensinei pele. Eu primeiro me apaixonei pela pele, mas depois ensinei a estética. Você falou assim, deixa eu ver aqui como funciona a pele realmente, que é extraordinário. Foram 8 anos na parte de fisiologia da pele, lesões elementares dermatológicas para turmas de enfermagem, turmas de nutrição, turmas de podologia, enfim, e para turma de estética também. A pele, ela é o maior órgão do corpo humano. E a grande maioria de nós não tem conhecimento nem noção das funções que a pele tem. A gente acha que a pele só serve para revestir, para dar um bronze. A pele ela tem funções extraordinárias no corpo, metabólicas, importantíssimas. E a grande maioria das pessoas não se dá conta, só cuida do rosto, né? Esquece o resto. Das mãos, esquece da pele que reveste o corpo humano. Da pele que é necessário cuidar, né? E a pele é o seguinte, se você não cuidar bem dela, ela te deixa na mão e deixa bonito. E nós, imagina nós, cirurgiões dentistas que trabalhamos na face. Se você comete um erro, digamos assim, uma intercorrência estética na barriga, o paciente cobre, vai reclamar, mas cobre. Agora, e no rosto? Significa que a gente não pode errar. Não. Então, o conhecimento da anatomia da pele, principalmente, deveria ser assim, uma coisa extremamente ajuizada na hora que fosse fazer uma pós-graduação. E não é, infelizmente, o que a gente vê. E não é por culpa das escolas, é por culpa dos colegas mesmo. Eu tenho uma história que eu costumo contar, quando eu dou palestra. Eu viajo pelo Brasil todo dando palestra, sabe? Nessa área. E assim, o que é muito claro para mim é o seguinte, você sabe muito bem que o Brasil é o país que tem mais cirurgião dentista no mundo. Né? Com certeza. Cada esquina tem uma... Tem um local. E tá vindo mais, Então, assim, eu vejo de um lado, vamos fazer uma coisa bem fácil de entender para quem está assistindo a gente. De um lado, um monte de profissionais, biomédicos, farmacêuticos, cirurgiões, porque estão tudo também no mercado de trabalho. Né? Biomédicos, farmacêuticos, cirurgiões, agora tem biólogos também que estão entrando, né? Fisioterapeutas também estão querendo fazer também parte. E colegas dentistas, cheio de boleto para pagar. E de outro lado, milhares e milhares de pacientes com dinheiro na mão, querendo fazer estética de alto nível, vamos dizer assim, que são as toxinas botulínicas, os preenchedores e tudo mais. Então houve uma corrida muito grande de profissionais que migraram para a estética para única e exclusivamente ganhar dinheiro. Exatamente. E a estética é uma ciência, como outra qualquer. E ela precisa ser levada muito a sério. Se você entra, e eu vou dar um recado aqui para quem tá assistindo, quem é colega na área de saúde, que quer entrar para a estética, para a harmonização facial. Se você está entrando por dinheiro, desiste. Primeiro que já não se ganha mais dinheiro com a mesma facilidade que antes, que o mercado já saturou.
E segundo, porque a estética exige paixão. Você tem que gostar disso, você tem que gostar da pele. Você tem que se apaixonar pelo que existe hoje no mercado. Quando você sai um produto novo, você tem que ter vontade de ir lá e ver o que está acontecendo, qual é a proposta. É uma ciência, como a cirurgia, como a patologia, como a anatomia, entendeu? Então, as pessoas precisam ter essa consciência. Quando eu dou palestra em faculdade, em universidades, para turmas de biomedicina, então, às vezes eu tenho lá aquele auditório cheio de alunos de biomedicina, eu pergunto, quem aqui vai trabalhar com estética? Mais da metade. Por que vocês vão trabalhar com estética? Para ganhar dinheiro. Aí eu já falo, então se for só para ganhar dinheiro, vocês já desistam da ideia. Porque esses é que vão fazer as besteiras, entendeu? Esses é que não vão ter o cuidado de estudar, esses é que não vão, porque só vão querer fazer para ganhar dinheiro. Porque quando você estuda a estética, você vê que é uma responsabilidade gigantesca. Porque olha só, gente, eu costumo dizer que a estética é a arte de enganar o cérebro. Por quê? Porque todos nós fomos programados para envelhecer com rugas e de cabelos brancos. Alguns até sem cabelo, né? Uns sem careca, verdade. Então eu vou dar um recado para quem está assistindo. Olha, a natureza vai ganhar. Você vai morrer, a menos que você morra novinho, né? Mas você vai morrer de cabelo branco e com ruga. O que faz a estética? Ela tenta enganar o cérebro nesse processo de envelhecimento. Mas qual tá fazendo cabelo? Por isso que assim, a grande maioria esmagadora dos procedimentos estéticos são baseados em inflamação. A gente inflama o corpo do paciente para que o corpo do paciente pense que tem alguma coisa errada fazendo, e aí ele vai refazer a pele, vai produzir colágeno, como um efeito colateral. A maioria dos injetáveis hoje da harmonização orofacial, que são vendidos sob o glamour das luzes e dos estandes riquíssimos do CIOSP, nada mais são do que produtos que o corpo não quer dentro dele. Gera-se uma inflamação crônica subclínica, que dura aí meses, um ano, e como efeito colateral, você tem a produção de colágeno, porque o corpo quer fazer o quê? Ele quer esconder aquilo lá dentro, para não deixar aquilo atrapalhar a saúde da pessoa. Então, assim, são tecnologias extraordinárias, os injetáveis da estética são fabulosos. Então, a gente que é apaixonado pela estética, quando vê um bioestimulador, por exemplo, a gente acha extraordinário. Eu fico imaginando a mente do farmacêutico que produziu aquilo. O cara é um gênio, o cara que fez aquilo, né? Quando você vê os equipamentos, os lasers, e eu vou falar de outros que estão surgindo agora também, radiofrequência, criofrequência, várias tecnologias. Todas essas tecnologias, eletrônicas ou injetáveis, têm a mesma função, gerar um processo inflamatório para enganar o cérebro. Por exemplo, quando você faz um microagulhamento, que é aquele do rolinho ou aquele da canetinha, que o paciente fica todo ensanguentado no rosto, né? Na verdade, o cérebro não sabe que você está querendo ficar sem ruga. Ele acha que você esfregou a cara no asfalto. Então ele vai fazer o quê? Ele vai produzir colágeno, vai refazer aquela pele de novo. E com isso a gente vai enganando. E os procedimentos estéticos, para funcionar, o que acontece? Eles são recorrentes. Pode ver que todo mundo... Não existe aquele procedimento que você faz uma vez e não volta nunca mais. Mesmo a cirurgia plástica. Mesmo a cirurgia plástica. Você faz, daqui a pouco vai cair tudo de novo. Você vai ter que ir lá e refazer. Por quê? Porque o envelhecimento sempre vai ganhar. A natureza sempre vai ganhar. Mas aí, doutor, eu vou falar uma coisa para você. O que leva as pessoas, né, a procurar a estética, não querer envelhecer? Porque, Celso, doutora Roseli, antigamente, 40 anos era idoso. O cara tinha 40 anos, qual que era a mentalidade dele? Já trabalhei, tô aposentado, vou comprar um sítio, vou ficar pescando, porque eu vou morrer, não tem mais o que fazer comigo. Então a gente vê que hoje os 60 é os 30 de antigamente. Sim, exatamente. Os 70, 80 é os 60. Então as pessoas hoje estão vivendo com uma qualidade de vida melhor. É onde que a gente fala que esse programa leva conhecimento para as pessoas de saúde, porque a gente não tem um programa voltado só para a saúde. Se discute política, se discute samba, mas não fala de saúde, né? E a gente está levando saúde para as pessoas. Então a gente tem hoje uma audiência bacana, as pessoas, né, acompanham a gente, que a gente está levando a informação
informação. Então, hoje, a qualidade de vida é muito grande. Então, quando a gente fala, olha, primeiro, que uma doença periodontal leva um aborto espontâneo, leva uma hipertensão gestacional, uma diabetes gestacional, né? Então, quer dizer, a criança nasce prematuramente. Então, hoje, as pessoas já se cuidam. Então, peraí, eu não posso ter doença periodontal. Então, a questão que elas tinham do dente, olha, o dente, ele é um cartão postal. Não! O dente, ele é um órgão, né? E a boca é o principal órgão. É o órgão que você faz tudo. É o órgão que você beija, come, né? Então, assim, se tiver o processo de uma doença bucal, né? Os antigos falavam, olha, as pessoas morrem pela boca. Mas morria pela boca porque comia demais? Não, porque as doenças, né, hoje, né, que nós temos aí, diabetes, pressão alta, né, endocardite, bactéria, tudo isso vem da boca, né? Então as pessoas hoje, elas querem viver mais. Então se elas estão vivendo mais, ela fala, poxa, mas se eu tenho 80, eu não me sinto aos 80. Minha mãe tem 83, fala assim, é só meu rosto que tem de 83, mas minha cabeça é de 30. E pensa rápido, tem raciocínio, não tem voz de idosa. Então você olha isso e fala, mas o que é isso? Então o que essa pessoa procura? Peraí, eu não quero ficar com ruga. Eu não quero que a pessoa me olhe e fale que eu tenho 80. Eu quero parecer que eu tenho 60. Nós que temos 60, queremos aparecer o quê? Vamos ver se a gente consegue chegar de uns 40, 45, né? E é aquilo que você falou, engana o cérebro, engana a gente mesmo. Por quê? Porque a sua autoestima melhora, né? A pior coisa que tem quando você chega no metrô, o cara fala assim, você quer sentar? Pronto, é o fim, né? Pra pessoa, a hora, poxa, mas já estão querendo que eu sente, mas eu tô bem. Mas, né? Então, assim, isso é uma coisa. Eu, uma vez, uma paciente, logo uma segunda-feira chuvosa, ela vira pra mim e fala assim, doutor, eu gosto de um dentista bem velhinho. Eu falei, aonde a senhora passa bem velhinho? O senhor. E eu falei, mas quantos anos você acha que eu... Com 75, eu falei, a senhora não enxerga. Ela falou assim, não enxergo muito, não, a senhora não enxerga nada. Acabou a semana pra mim, né? Então... Não, mas depois ela voltou, viu ele sem máscara, sem gorro, ela falou... Você não é velho, hoje que é. Então, assim, as pessoas hoje querem ficar bonita, né? Porque hoje, querendo ou não, a gente tem que vender uma aparência também, né? Hoje a sociedade, ela cobra isso do profissional, né? Então, você, por exemplo, trabalha na área de estética, ela quer ver um esteticista bonito, né? Ela fala assim, pô, se você está cuidando da minha saúde, né, física, né, quer ver a minha estética, você tem que ser uma pessoa bonita, né? Então, hoje, as pessoas buscam isso, né? E aí, você, né, com todo esse conhecimento teu, essa pós-graduação que você dá, as pessoas buscam, às vezes a pessoa fala, doutor, eu quero ficar bonito aqui na odontologia. Eu falo, não, eu vou deixar o seu dente arrumado, né? Mais bonito você vai ficar, fazer uma estética, né? Uma harmonização facial, tudo, né? E como você falou, antigamente o que o conselho preconizava? Olha, a harmonização é para fins terapêuticos, né? E não para fins estéticos. Porque é a questão do médico dermatologista, né? Então a pessoa fala assim, mas eu vou passar no médico dermatologista, ele vai me cobrar uma consulta, depois ele vai me cobrar para poder aplicar a toxina. Eu vou para um outro profissional que vai me aplicar a toxina e não vai me cobrar consulta, né? Então é isso. E aí eu queria perguntar para você, e hoje a questão do dermatologista, como que ele fica dentro da área da estética? Bom, deixa eu primeiro pontuar a questão do porquê que as pessoas buscam estética. No meu segundo livro, Protocolo Lifting Express, tem no primeiro capítulo a gente fala sobre um neurobiólogo chamado Semir Zek. O que ele descobriu? Ele descobriu, através de exames de ressonância magnética, que pessoas com padrões tidos como bonitos para a sociedade em que ele vive, estimulam o lobo frontal, onde fica, que significa o seguinte, que existe uma tendência em se confiar mais numa pessoa que tem um aspecto visual tido como esteticamente bonito. Isso é um fenômeno, isso é uma constatação. Nos Estados Unidos houveram casos de presos que fizeram um trabalho de pesquisa, presos com o mesmo tipo de crime, que tinham direito a ter uma atenuação da pena, enfim. E aí, os presos que tiveram atenuação da pena foram aqueles que tinham aspectos estéticos tidos como bonitos socialmente, tá?
A gente diz porque a beleza ela é mutável ao longo do tempo. Sim, com certeza. Então, assim, existe um fenômeno dentro de nós, seres humanos, que me parece que isso já vem acompanhando de gerações em gerações, em que a gente tende a julgar as pessoas pela aparência. Então, as pessoas, num afã de querer pertencer a grupos e ser aceita de uma maneira melhor no meio social, ela se preocupa com a aparência dela. Então, me parece que existe alguma coisa por aí. No entanto, eu divido isso em duas partes. A gente tem pacientes que buscam isso porque tem baixa autoestima, porque não se aceitam como são e, portanto, necessitam do tratamento estético para isso, fazem qualquer coisa, pagam qualquer coisa por isso. Existe até uma psicopatologia descrita como dismorfofobia pela psiquiatria que trata isso. E tem aqueles pacientes que buscam por um autocuidado, que é aquele paciente que eu estou bem do jeito que eu estou, mas eu quero Melhorar. dar uma melhoradinha, me dar um mimo para mim. O ideal é que todos os pacientes fossem assim, porque aí você trabalha com mais tranquilidade. E aquele paciente chega no consultório e fala assim, doutor, eu não quero nada que exagerado, eu quero uma coisa tranquila. Né? Já o outro é aquela pessoa, eu quero que estica, que puxa, quero sair daqui com 20 anos. Entendeu? Então, assim, cabe ao profissional que vai atender também identificar esse tipo de comportamento e saber orientar, porque não é saudável você transformar a pessoa naquilo que ela não é. É verdade. E outra coisa, nesses anos todos que eu estou trabalhando com harmonização facial, esses anos todos que eu dou aula em pós, na minha vida como professor de dermato, nada supera a qualidade de vida. Nada rejuvenesce mais do que a qualidade de vida. Se a pessoa não fizer nada, nenhum procedimento estético, e ela cuidar de três coisas, eu costumo dizer para as pessoas, e eu vou avisar aqui para o pessoal que está assistindo, viu, Celso? Avisa aí. Vocês escrevam no papel e põe no ímã da geladeira, para vocês lerem todo dia, tá? São 3 coisas. Reeducação alimentar, nos livrarmos dos alimentos inflamatórios, pelo menos a maior parte dos dias, se livrar dos refinados, enfim, toda aquela... A gente sabe quais são os alimentos que são inflamatórios, tem aos montes na internet. Fazemos uma atividade física moderada, porque há tanto o sedentarismo quanto a atividade física em excesso, a gente nos exames de ultrassonografia de pele, a gente encontra o mesmo problema de colágeno. Interessante isso. Essas pessoas que vão para academia direto, que ficam aí querendo ter aquele corpo de bodybuilders, principalmente os que fazem uso de hormônios, esteroides, colocar o aparelho de ultrassom, a gente já vê aquela faixa inflamatória dentro da derme. Então a pessoa acha que está tendo saúde e, na verdade, ela está se matando, ela está morrendo mais rápido e está envelhecendo mais rápido. Então o nosso corpo foi feito para isso, para uma reeducação, para comer alimentos saudáveis, os mais naturais possíveis, ter uma atividade física moderada, e o terceiro e o principal fator de envelhecimento é o controle do estresse. O principal fator de depressão de colágeno é o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o segundo é o açúcar. Então aquela pessoa que estressada e se abriga no doce, essa é a rota para envelhecer mais rápido e morrer mais cedo, né? Então, assim, esse tripé, reeducação alimentar, atividade física moderada e controle de estresse. O controle de estresse é difícil a gente falar, né? Porque ele varia, não é fugir do estresse, né? Mas é a maneira como a gente lida com ele. Né? Isso varia, aí é uma discussão que vai desde o psicológico até a religião, enfim, vai tudo. Mas a pessoa tem que se preocupar com isso. Pega a foto do Barack Obama no primeiro mandato dele, no início do mandato, e pega a foto dele no final do segundo. Veja, na internet tem. Você vai ver o envelhecimento que ele teve, absurdo. Muito maior do que 8 anos que teria se não tivesse sido presidente dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, a gente tem hoje que a estética hoje, ela é um convite à reflexão. Eu faço isso hoje no meu consultório. Hoje eu não atendo o paciente simplesmente só para o procedimento estético, não. Eu quero conversar, quero saber por que ele está... Hoje eu me preocupo com a saúde, a gente faz um exame de ultrassonografia da pele, enxerga as camadas da pele, vê a qualidade do colágeno, vê as relações entre espessura de gordura, derme e tudo mais, e consegue identificar em que ponto que ele está e onde ele precisa melhorar.
E concomitante a esse tipo de atividade que ele faz em casa, na vida dele, aí a gente vai fazendo os tratamentos adequados para que ele tenha uma aparência naturalmente mais jovem. Você falou muito bem, a gente está... A nossa média de idade está aumentando. Segundo a gerontologia, a gente está aumentando por conta basicamente de saneamento básico e de vacinas. Esses são os principais fatores que estão levando a gente a viver mais. Eu me lembro de uma notícia que teve no jornal, eu não sei qual foi o jornal, mas está na internet, é fácil de achar. A manchete é assim: caminhão entra numa casa, derruba a casa e mata uma velhinha de 42 anos. Então assim, a manchete chamando uma mulher de 42 anos de velhinha, uma velhinha de 42 anos, na década de 20. Mas era. Nós estamos falando de 100 anos atrás. Não é muito tempo, vamos dizer assim, perto da história. Então, a tendência nossa é cada vez mais vivermos mais. E é claro, a pessoa vive mais, ela quer curtir. Né? Hoje, uma pessoa de 60 ela quer passear, ela quer ir pro samba, ela quer, tipo eu, né? Ela quer curtir, ela quer viver. A gente tem pique para isso. A ciência está a nosso favor. Isso, né? O que não pode é respeitar os seus limites da idade. Então a gente tem sim o direito de ter uma aparência mais jovem, mais legal, mais gostosa, para ser, né? Para se sentir melhor. O que não pode é fazer da estética uma muleta para ser aceito. Isso aí é problemático. Esse é o ponto que a gente Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você fala assim da atividade física moderada, é fazer atividade física com intervalos de dias, fazer atividade física todo dia? Você vai conversar isso com o seu educador físico. Quando você vai para uma academia, o seu educador físico ele vai avaliar, ele vai ver lá o seu perfil. O ideal é que todo mundo, antes de fazer atividade física, procure um médico. Faça um check-up, principalmente um check-up cardiológico, que é importante. E depois disso, procure um educador físico. E aí, qual a pergunta que todo educador físico faz quando você vai para a academia? Qual é o seu objetivo? Ele fala isso. Então, se a pessoa fala assim, eu quero só ficar em forma, tá bacaninha e tal, então ele vai fazer um trabalho com você. Agora, se o cara chega lá, que é o que a maioria faz, né? Eu quero ficar bombadão, fortão, com gominho na barriga e tudo mais. Então aí vai ter um preço. E geralmente o preço é a saúde. Por quê? Porque para você atingir esses níveis, né? Esses níveis de estética, quando a pessoa vai para atividade física com objetivo estético, é o mesmo que acontece na harmonização. Ela está se lixando para a saúde. Ela se precisar submeter o corpo dela a usar as bombas, ela vai pôr. E sabe que vai viver menos por isso. Quem faz uso de hormônio esteroide com regularidade, sem que seja porque tem baixa de testosterona, vamos dizer assim, só para fins estéticos, essa pessoa tem consciência de que um dia o rim dela vai dar problema, né? O fígado vai dar problema, porque nós não fomos feitos para ter tanta testosterona gerando no corpo. A gente tem os níveis fisiológicos de testosterona que, se obedecidos e a pessoa for para uma academia e respeitar os seus limites, ela vai ter uma saúde boa. Agora, pelo que a gente vê hoje, pelos exames de ultrassom, eu vou falar aqui, não é um dado estatístico, não é um dado científico, mas é um feeling que eu tenho, que eu acho que foi o objeto da sua pergunta. Eu diria que a pessoa que frequenta a academia mais do que 4 vezes por semana e com mais de 2 horas de treinamento já está submetendo o organismo a um esforço além do que ele foi programado. Então a pessoa não deve fazer? Deve. Eu quero, então, mas isso custa. Então, muitas pessoas estão indo para a academia submetendo o corpo delas a uma atividade física de atleta, vamos dizer assim, sem dar uma nutrição de atleta para o corpo. Então a pessoa, quando ela se submete, ela quer fazer, eu quero ficar desse jeito, ela tem que ter consciência seguinte: ela tem o direito de ficar do jeito que ela quiser, mas ela precisa de acompanhamento de profissionais da área. Você sabe o que doutor, eu quero só fazer uma ressalva, né? Na nossa época, por exemplo, quando você entrava numa academia, quem era lá a pessoa que te dava a orientação? Era um profissional formado na área de educação física. Sim. Ele tinha feito uma faculdade de educação física. Sim. Hoje, você chega numa academia,
tem uma pessoa lá que vai dar orientação que muitas vezes ele não é nem profissional de educação física. Isso não pode, né? né? Então a gente vê que a pessoa não fez nenhuma faculdade de educação física, está dando orientações. A gente vê nutricionista querendo vender produtos, Sim, né? sim. Para poder, né? A base, não, é isso, aquilo. Então, quer dizer, é tudo isso que você está falando que eu acredito que as pessoas acabam, às vezes, se matando, Sim, né? sim. Porque não tem uma orientação. Exatamente. Não tem uma orientação adequada. A entendeu? profissão de educador físico e de nutricionista é extremamente importante para os dias de hoje. Todas são. Mas no mundo que a gente vive hoje, são duas profissões extraordinárias e pouco valorizadas, né? O educador físico, ele tem uma importância extraordinária para a pessoa que entra na academia, para a vida da pessoa. Hoje, por exemplo, até um tempo atrás, a gente achava que a gente ia para a academia para fortalecer músculos, ossos. Hoje já se sabe que o músculo ele libera uma infinidade de substâncias químicas que atuam como hormônios, que são as miocinas, que são substâncias químicas secretadas pela musculatura. Hoje, estudadas hoje são umas 60, mas já se descobriram umas 600 e suspeitam-se que existem mais de 6.000 dessas substâncias. E uma delas chama-se irisina, uma dessas miocinas, chama-se irisina. A irisina, ela é alvo da indústria farmacêutica no tratamento do Alzheimer. Por quê? Porque praticamente 100% dos pacientes com Alzheimer têm irisina diminuída no cérebro. E onde que é produzida a irisina? No músculo. E como é que é produzida? Quando você faz força. A cada dia que passa, a musculação, que muita gente não gosta, vem sendo eleita como o padrão ouro, principalmente para a pessoa, vamos colocar assim, na melhor idade, né? Porque ela, inclusive, ajuda a prevenir o desenvolvimento agressivo do Alzheimer. Então, assim, tem uma série de benefícios bioquímicos que hoje a gente está descobrindo que o músculo tem. Então, o nosso corpo foi feito por movimento, a gente não pode ficar parado. Então, o sedentarismo e o exagero faz mal. E do ponto de vista estético, a pessoa que busca uma academia apenas por questões estéticas, ela tende a ter lesões com mais frequência, ela tende a fazer exercícios sem a fundamentação que um educador físico poderia dar. O que eu vejo muito nas academias é assim, os educadores físicos têm muitos alunos para tomar conta, então eles não conseguem dar uma assistência personalizada. E não é todo mundo que tem grana para pagar um personal trainer, né? Então, o que eu sinto um pouco de falta é isso, sabe? Na minha opinião, as academias já deveriam, de alguma maneira, oferecer um pouco mais dessa atenção. Isso não é problema do professor, é que tem muita gente para ele tomar conta. As academias que eu frequento, se eu pedir para o professor me orientar, ele me orienta direitinho. Tá? Mas é uma profissão, eu acho que... Mas deveria ser uma coisa mais bem reconhecida. E mais cobrada pelo próprio conselho, né? Sim, o conselho exatamente. devia, por exemplo, no hospital, para tantos pacientes, tem que ter tantos enfermeiros, tem que ter tantos médicos, tem que ter tanto auxiliar de enfermagem. Então, para aquela academia ter lá mil pessoas, tem que ter um número. Isso ia estimular a formação mínimo, de mais né? Mínimo, né? Isso mesmo. emprego, né? E tudo isso, né? Isso mesmo. Então, doutor, nós estamos 20 horas e 11 minutos. Nossa. Já, né? Então, Já assim... foi 40 minutos. já foi 40 minutos do nosso programa. Deixa eu agradecer aqui pro gostaria- pessoal, que tem muita gente hoje ligadinha aqui com a gente e a gente nem agradeceu a eles ainda. Exatamente. Vamos falar Então, das gente, perguntas, né? ó, muito obrigada por estar aí acompanhando a gente do outro lado, por estar aí ligadinho conosco. Voltamos de férias agora, então fiquem aí ligados. Cada programa tem aí um profissional que a gente traz diferente, tem uma novidade diferente. Então, esteja conosco esse ano mais uma vez aqui ligadinho conosco o ano inteiro, ok? Todas as terças-feiras por enquanto, né? Exatamente. Às 19h30 horas, ok? Toda terça-feira, 19h30. Avisar nossos ouvintes também que na próxima semana nós vamos ter a Maria para conversar com a Falar gente sobre a sobre questão das plantas. Isso. E no outro programa nós vamos ter o Dr. Richman, né, que vai falar um pouco sobre a parte
No que, doutora? Tirar um pouquinho, a gente fala que cada programa tira um pouquinho do nosso estresse, né? Sim. A da Maria vem falar sobre plantas, né? Maravilha. Que é algo que te traz uma paz, uma Claro. tranquilidade. E o doutor Richman vem falar de um assunto que todo mundo gosta, sexo. Ah, maravilhoso. É um médico sexólogo. Extraordinário. Né? Vai falar um pouquinho sobre os tabus, né? Que as pessoas têm do conceito, que hoje nós estamos no século XXI, temos que começar a quebrar Exatamente. um pouco esse tabu, né? Exatamente. desses preconceitos, Isso né? mesmo, isso mesmo. Então, vamos falar um pouquinho também, doutora, rapidinho, né? Falar um pouquinho sobre o Hospital do Implante Dentário, né? O Hospital do Implante, todo mundo às vezes pergunta, poxa, é uma clínica voltada só para a área de implante? Não. O Hospital do Implante Dentário, claro que o nosso DNA é implante. Porém, nós temos lá a parte de orto, pério, né, endo, a parte de estética, nós temos todas as especialidades da odontologia num lugar só, que é o Verdade. Hospital do Implante Dentário. Então, o nosso objetivo é o quê? A reabilitação. É devolver para as pessoas aquilo que eles perderam, né? Perder um dente, doutor, eu sempre falo isso, né? É uma comparação, às vezes, meia... Claro que perder um membro, né? Mas quando a pessoa, ela perde seus dentes, ela é uma pessoa mutilada, né? E uma pessoa mutilada, aonde que ela vai impactar? No trabalho, vai impactar no convívio social dela, que você acabou de falar, né? A pessoa, ela procura ficar bonita para ser aceita, né? No meio social dela, ser aceito do trabalho, ser aceito na escola. Então, quando ela não tem uma dentição, ela perdeu os seus dentes, ou por N motivos, né? Que a gente sempre tem uma desculpa que perdeu, mas perdeu, ele está mutilado. Então, nós vamos devolver essa função, vamos devolver a mastigação, vamos devolver a parte estética, né, e melhorar a autoestima dele. Porque eu sempre falo, a questão bucal, ela se torna um problema de saúde pública. Nós tivemos o ano passado, né, foi o ano de eleição, entrevistamos prefeito, vereadores, e a gente sempre batia na mesma tecla, falando para eles, o que você espera quando ganhar a sua eleição, fazer algum projeto para a saúde bucal? Por quê? Porque saúde bucal também é uma coisa secundária hoje, porque a preocupação deles é a questão de ter um médico no postinho. Ponto. Mas se a pessoa não tiver dente, o estômago faz a função dos dentes. O intestino faz a função do estômago. Então, quer dizer, refluxo, né, problema gástrico, né, quer dizer, N problemas, hipertensão, vai impactar onde? No SUS. Né? Então, veja que a questão da saúde bucal é extremamente importante. O paciente ir lá, fazer uma limpeza, fazer uma raspagem, né? Quer dizer, tirar aquelas placas. E uma outra coisa que eu falo muito, que dentista não gosta de ouvir, às vezes também como professor eu falo muito, coloca uma prótese na boca do paciente, ele acha que o paciente não serve mais para ele. Não tem mais dente, vai fazer o quê? O paciente vai ficar 20 anos com uma prótese na boca, quando ele voltar vai trocar. Então, quer dizer, mas não é esse o objetivo. Colocou uma prótese no paciente, orienta, olha, cada 6 meses você vem aqui, fazer uma higienização na sua prótese, Sim. vai fazer uma raspagem na sua prótese, Isso. vai tirar os fungos, porque fungos faz tanto mal quanto as bactérias. Muito mal. Né? Então, isso é uma consciência que nós fazemos. Então, eu e a doutora Roseli, quando o paciente chega lá, a gente não é mais um profissional que chega lá, coloca o paciente na cadeira, faz lá um planejamento de protocolo lá, que olha, nós vamos fazer um trabalho assim, assim. O paciente fala, não, a gente senta, conversa com o paciente, explica. Muitas vezes o paciente chega lá hipertenso e eu falo, olha, você está com muito foco de infecção na boca. Né? Continua tomando sua medicação, mas você vai ver, a partir do momento que tirarmos a infecção na sua boca, tirarmos essa raiz infectada, você vai ver sua pressão. E muitos chegam lá, doutor, e falam assim, poxa, olha, minha pressão voltou até 12 por 8, né? O que está acontecendo com a minha glicemia, que abaixou a minha glicemia? Né? Então, assim, o processo inflamatório que a infecção que a bactéria acabou levando, alterou o quê? Alterou o sistema metabólico dele. Toda a bioquímica do corpo. Né? Então, é isso que a gente trabalha. Então, o Hospital do Implante é uma clínica que a gente leva a orientação, que a gente faz o nosso trabalho, e nós temos um trabalho também, doutor, um trabalho social, né? Que também admiro muito a doutora Roseli também, né? E toda a equipe, que nós vamos para a comunidade, atendemos gratuitamente as crianças, fazemos um trabalho de criança de 6 a 12 anos, porque a gente vê muita criança já perdendo o seu dente permanente, e não queremos que continue essa estatística, o Brasil é o 3º maior país desdentado.
né? Então a gente faz o nosso trabalho de formiguinha para tentar, se a gente salvar uma criança, já salvamos uma pessoa. Muita coisa. Né? Então assim, a gente tenta salvar esses dentinhos para eles não perderem, não ser um adulto desdentado. Porque quando o paciente chega para mim e fala assim, doutor, eu quero fazer uma extração. Eu falo, mas aqui dá para salvar. Não, pode tirar o dente. Aí eu sento, conscientizo ele, olha, isso aqui é um órgão. É a mesma coisa chegar no hospital e falar, eu quero tirar um rim, eu tenho 2, quero tirar um rim. Né? Então assim, um dente vai fazer muita falta para você. Né? Então perder um dente é uma coisa muito séria. Quanto que custa um dente? Aí eu falo para ela, se você for ver, você tem 100 mil reais na sua boca. Se você tiver um carro de 100 mil, o que você faz? Nunca pensei por esse lado. Né? Então a gente tenta conscientizar. Então o Hospital do Implante hoje é uma referência em implante, em assistência odontológica na cidade de Guarulhos. Nós estamos lá na Avenida Delfinópolis 416, bairro Seródio, próximo a São João, fazendo esse trabalho de segunda a sábado, né? De orientação, de cirurgias, de implante, protocolos, tiramos a prótese da boca do paciente, vamos colocar um protocolo, né? Devolve quase 100% daquilo que ele perdeu, né? O fato dele poder mastigar, o fato dele poder ir numa churrascaria, a questão da aparência, né? E termina eles querem fazer até uma harmonização, poxa, olha, agora eu fiquei bonito, né? Eu quero agora tirar essa ruguinha daqui, essa mais bonita dali, agora, fica mais bonito ainda, né? Então nós estamos lá, nesse mês agora de fevereiro, nós estamos com condições especiais. Doutor, mas eu não tenho cartão de crédito. Pode fazer no seu boleto, até em 12 vezes, dependendo do caso a gente faz até em mais vezes, parcela que cabe no seu bolso. Então vai até o Hospital do Implante, passa para uma avaliação com um profissional, veja o que pode fazer para melhorar a sua condição bucal, né? Devolver aquilo que você perdeu com qualidade, né? E se reabilitar para a vida social, para o trabalho e para você mesmo, né? Então, é o que eu sempre falo, a gente faz tudo pelos outros. O que você faz por você? Né? Quando você vai fazer alguma coisa para você, aparece aquela coisa. Não, mas eu tenho outras prioridades. Mas qual é a prioridade sua? Né? Então, como você falou, a pessoa vai lá e eu quero fazer meu botox. Quer dizer, ela está se descobrindo como ser humano, que ela também precisa cuidar dela, porque ela cuida do marido, ela cuida do filho, ela cuida não sei do que, papagaio, passarinho. Mas e ela? Aí quando ela olha no espelho, ela fala assim, poxa, mas eu envelheci, tô sem dente, né? Minha aparência é péssima, né? E aí acaba o quê? Se deprimindo, né? Entrando em depressão. Então, vamos mudar a sua realidade. Vamos lá no Hospital do Implante, vamos passar por uma avaliação, vamos melhorar a sua condição bucal, vamos fazer o ano de 2025 um ano diferente. Aquilo que você não fez em 2024, vamos fazer. Pegar as orientações do doutor aqui também, a questão de atividade física, passar pelo seu médico, melhorar a questão da alimentação. E eu sempre falo, doutor, antigamente também as pessoas morriam muito cedo. Por quê? Primeiro, qual era o cardápio que a gente tinha, né? Então, segunda-feira era virada paulista, terça-feira era... acho que era macarronada, não sei quarta-feira era feijoada, quinta-feira era não sei o quê, sexta-feira era o peixe, mas no sábado como era feijoada de novo, né? Aí domingo a macarronada, e aí começava a segunda, quer dizer, qual o organismo, né, que aguentava isso? O coitado do coração. Isso né? regado a muito refrigerante. E muito refrigerante. Tinha o mocotó, né? O quebra-cama, né? Então a gente vê tudo isso, né? E hoje o pessoal fala assim muito, poxa, mas né, as pessoas jovens estão obesas hoje, né? Por quê? Porque não cuida da alimentação. Então a gente vê pessoas hoje jovens, hipertensa, diabética. Né? A gente fala, poxa, mas estamos no século XXI, o que a gente pode mudar? Mudar, a primeira coisa, cuidar da saúde bucal. Depois, cuidar do resto. Ter hábito de passar, fazer exames, né? Ah, mas quem procura acha, mas quando a doença te acha, ela já te levou embora. Né? Então, cuidar. Hoje nós estamos falando de um tema tão bacana, que é a questão da harmonização, da autoestima, melhorar a sua aparência, né? Ficar mais jovem, né? Porque você está com uma cabeça mais jovem, mas e você se sente mais jovem? Então a harmonização é extremamente importante. Doutor, eu gostaria que você falasse também do seu consultório, onde que fica, os nossos ouvintes que estão ouvindo você, vai passar com um grande professor, escritor, né? 4 livros, professor de harmonização, biomédico. Olha que referência de profissional que nós trouxemos aqui hoje, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, quem está nos ouvindo,
pode ir lá procurar você, passar com você? Fala um Isso, pouquinho. pode sim. Nós estamos sediados ali em Santana, próximo da estação metrô Santana, uma quadra do metrô. E hoje nós oferecemos basicamente tudo que existe na odontologia e na harmonização facial. Então, lá a gente tem, hoje a gente consegue trabalhar oferecendo para o paciente desde uma limpeza, uma remoção de tártaro, que é importantíssima, até uma cirurgia facial, se for precisa, para poder deixar, né, um aspecto mais jovem. Passando pelos implantes dentários, pelos protocolos, pelas próteses, pelo mundo da ortodontia, da odontopediatria. A gente tem muito recurso que a gente utiliza lá. Nós temos ozonioterapia, nós temos sedação consciente através de óxido nitroso. Enfim, a gente tem uma gama de atividades que para a pessoa que precisa, que quer se cuidar. A partir, como você bem falou, doutor, a partir da saúde da boca, porque a saúde começa pela boca. Não há o que se falar mais, não há o que se discutir mais isso. Não. Então, assim, sabe que na saliva tem praticamente tudo que existe no sangue. Haverá um dia que a gente não vai precisar mais tirar sangue. Vamos cuspir no aparelho e o aparelho vai dar todo o resultado que a gente precisa. Então, o consultório fica ali na Rua Duarte de Azevedo, a gente está ali em Santana, bem próximo do metrô, e as pessoas que desejarem bater um papo com a gente, fazer uma avaliação por ultrassonografia, para ver como é que está a pele, né, por dentro. Faz ultrassom, né, doutor? Você tem ultrassom lá, né? Eu sou pioneiro, um dos pioneiros na ultrassonografia para harmonização facial no Brasil. Olha só. Nós somos aí desde 2020 aí nessa batalha. Hoje a ultrassonografia já foi reconhecida pelo CFO. Também, o colega que desejar trabalhar com ultrassonografia já vai poder fazer uma habilitação esse ano e trabalhar dando diagnóstico por ultrassonografia. Então a gente tem hoje essas tecnologias que a gente utiliza lá no consultório e junto também a gente tem o meu filho, que é médico, né? A gente trabalha no consultório médico e odontológico. Então a gente procura dar esse atendimento integrado, sabe, para o paciente. Ele chega lá, a gente acolhe, né? A gente costuma dizer que a gente não olha para o paciente como um número. O paciente tem um nome, um sobrenome, tem um porquê, tem uma família. Tem identidade, né? A nossa consulta é uma consulta demorada, a gente conversa bastante com o paciente, quer entender, eu quero entender, se ele perder um dente, por que ele perdeu um dente? Eu quero entender por que ele perdeu aquele dente. Atrás de uma perda dentária, doutor, tem uma história que precisa ser revista, né? E tem impacto na mastigação também. Porque o cérebro sabe onde está faltando os dentes, ele compensa nos outros. Então o que as pessoas não percebem é que quando você tem um dente faltante na boca e não cuida, você está forçando os outros automaticamente para fazer o trabalho daquele. Isso quem faz é o cérebro. Então a gente também há uma tendência de estragar os outros mais rapidamente, né? Então, tudo isso a gente conscientiza. E também tem lá um acompanhamento psicológico e médico que a gente dá. Então, sejam bem-vindos. É só passar um WhatsApp. Operadora 11 98550 8899. E nas redes sociais? @ Dr. Wagner Gabriel com W. DR Wagner Gabriel, meu Instagram, @ Dr. Wagner Gabriel. Sejam bem-vindos, deixem mensagem, a gente vai batendo papo, conversando. E o WhatsApp? 11 98550 8899. Então vamos lá, pessoal. Quem quiser passar com o Dr. Wagner, também um excelente profissional, pode estar procurando ele lá, próximo do metrô Santana, fazer uma avaliação com ele, né? E também o Hospital do Implante também tá, também não podia deixar de falar também do William, que está aqui. José William é o nosso protético, estudante de odontologia, laboratório próprio o Hospital do Implante tem. Muito então, bom. por exemplo, confecciona uma prótese no mesmo dia. Então, aquela coisa, o paciente fala assim, poxa, mas eu queria trocar minha prótese, mas eu não tenho tempo. Hoje eu vou no dentista, aí a semana que vem eu vou, na outra eu vou provar, e fica aí 2 meses para poder sair uma prótese. Lá no Hospital do Implante, ele entra de manhã, no final da tarde a prótese está pronta. Que maravilha, hein? O William, não é um protético, eu falo que ele é um escultor. Ele faz uma prótese com os mínimos detalhes, é um artista, né? E nós que descobrimos esse artista, né? Porque ele era formado no meio ambiente, fez faculdade de meio ambiente. Olha. E de repente, eu com o meu instinto de professor, falei, mas poxa, eu acho você uma pessoa tão detalhista, eu acho que daria certo, né? E aí levei ele para a faculdade, foi meu aluno também na faculdade de odontologia,
né? Então, assim, uma pessoa assim especial, um profissional assim que a gente fala que são poucos, né? Que se dedica e gosta do que faz. Então, a gente vê que o Hospital do Implante não é só chegar o paciente lá, eu tô com dinheiro para pagar. Não. Nós fazemos o trabalho, a doutora Roseli também atende as crianças autistas, paralisia cerebral, muitos não têm recursos financeiros, nós fazemos gratuitamente, atendemos a paciente, Parabéns. ela é especialista também na sedação consciente, aplica lá, faz a medicação, dá orientação para a família. Eu falo que não existe, eu acho assim, é uma profissional que todo dia, quando eu saio de casa, eu tenho uma admiração de trabalhar com ela, com o William, né? Porque eu falo assim que é a minha segunda família, né? É uma pessoa, assim, formidável, né? Então, eu não tenho o que falar. Então, o Hospital do Implante está pronto para receber vocês, ir lá, né? E, eu quero conversar. Vamos lá conversar. Temos psicólogos, né? Encaminhamos também para terapeuta ocupacional, porque muitas vezes a reabilitação, a pessoa passou muito tempo, ela não consegue sorrir, precisa fazer uma fisioterapia, né? Precisa, às vezes, na questão da reabilitação, passar para o psicólogo também. Por quê? Porque ficou muito tempo, doutor, com aquela prótese total. Quando reabilitou, colocou ela fixa, ela sente aquela angústia, porque ela tinha aquela vontade de tirar para lavar, então ela não tem mais. Não tem mais. Então ela entra em depressão. Ela fica depressiva. É verdade. Ela fala assim, meu Deus, olha, isso aqui acabou com a minha vida, porque eu acho que entra comida dentro, eu não sei o que. Então, a gente precisa encaminhar esse paciente. Muitas vezes a gente vê o grau de ansiedade, a gente fala, olha, vamos com calma, vamos colocar uma prótese, vamos trocar a sua prótese, vamos reabilitar aos poucos, né? Porque às vezes uma coisa tão radical, ele não consegue se sentir bem. Verdade. Né? Então, ele quer voltar a sorrir, não consegue sorrir, né? Com aquela cara sempre triste. Então, todo esse trabalho. Então, o Hospital do Implante faz isso. Nós, na próxima semana, nós vamos passar as datas da nossa ação social, né? Que vai ser uma lá no Presidente Dutra e uma aqui em Cumbica, né? No Espaço André Alves, né? Que nós vamos estar desenvolvendo a ação social. E convidar todos vocês agora no mês agora de fevereiro, ir lá ver as promoções do Hospital do Implante, né? Receber lá um brinde que nós estamos preparando para vocês, né? E aí eu ia agradecer a presença. Doutor, deixa eu só anunciar, dia 22 de fevereiro, cai no sábado, nós vamos ter o Dia da Beleza. Ah, é, doutor? Lá na clínica, então, os interessados, só olha falar só, com a gente. Dia 22 de fevereiro agora, no sábado. Dia da Beleza. Vamos passar um dia então, lá. Olha, pessoal. Informações, é só entrar em contato com a gente. Informações, podem entrar em contato, Dia da Beleza. Vou lá também, doutor. Opa, puxa vida, lógico. Vamos fazer uma visita lá com o doutor. Certo? Certo. Doutora, tem umas perguntas aí? Não, hoje não tem pergunta não. Só elogio mesmo, o pessoal falando, dando boa noite, falando que bom que a gente voltou. Então, feliz porque tá aqui com a gente. Então, pessoal, a próxima semana vamos fazer as perguntas, participar, mais um programa Conversa com o Doutor. Estamos trazendo aí conhecimento para vocês, levando para casa de vocês, né? Conhecimento de saúde, né? Hoje nós temos prazer aqui estar com o Dr. Walter, né? Wagner, né? Dr. Wagner, né? Vai voltar outras vezes, porque passou muito rápido, né? Falar um pouquinho sobre a questão do ultrassom, falar um pouquinho sobre as novas tecnologias que tem. Então, deixo o convite aberto aqui para você se retornar em breve aqui, doutor. Tá bom, eu que agradeço muito pelo convite, me senti honrado por ter sido convidado por vocês para participar desse programa muito bom, que valoriza a nossa saúde, a nossa odontologia. E agradeço a todo mundo que participou, que estava aí assistindo e ouvindo com a gente. E espero vir mais vezes aqui para a gente... Será um prazer para nós termos você aqui, doutor. O prazer vai ser todo meu. Muito obrigado, viu? Gente, beijão, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira com mais um programa Conversa com o Doutor. Então, até terça-feira, 19h30, mais um programa Conversa com o Doutor. Uma boa noite a todos. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado aí pelo doutor ter nos aceitado esse convite. E obrigado a todos. Até a próxima terça, 19h30.